Então, colonização da América Espanhola. Por que espanhola? Porque existe outros tipos de colonização. Existe da América Portuguesa, existe da América Inglesa. Nesse vídeo a gente vai estar tratando especificadamente da espanhola. Então, eu gosto de começar relembrando o fato que vocês estão cansados de saber, que é a questão do Tratado de Tordesilhas, né? Que foi através dele que o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha, né? As terras a leste da linha, né? Dessa linha aqui seriam de Portugal e as lestes a leste seriam da Espanha. Então a gente vai estar tratando da colonização desde aqui, né, do México até a Patagônia. E vai ainda um pouco mais ao norte do México, porque parte dos Estados Unidos também foi colonizado pela Espanha, né, depois que as terras passaram para os Estados Unidos. Mas enfim, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, antes de começar ainda o contexto, é os tipos de colonização. Vocês já devem saber que existem dois tipos de colonização, que é a colonização por povoamento e a colonização por exploração. Os próprios nomes já sugerem o que elas querem, né? O que elas realmente fazem, né? A questão da colonização do povoamento é quando os colonizadores eles estão indo para a terra realmente para criar laços, né? Para criar suas famílias, para povoar. Tem realmente o intuito de viver naquela terra. Já por exploração, os colonizadores vêm para a terra para realmente explorar, para tirar o que aquela terra tem de melhor e trazer para o seu país. E na América Espanhola, houve a colonização por exploração, certo? Sabendo disso, a gente vai começar tratando do contexto histórico que se deveu à colonização espanhola. A gente sabe, a Europa dessa época, lá na Europa, nessa época aí de 1492, 1500, estava tratando o sistema vigente lá na Europa era o absolutismo. E uma das características, né, do absolutismo é o mercantilismo, né? É o sistema econômico do absolutismo é o mercantilismo. E uma das características desse sistema econômico é o metalismo. E o que seria o metalismo? A busca por metais. Nessa época aí, no século XV, século XVI, século XVII, o país que queria ostentar, o país que era considerado rico, era aquele que tinha, né, possuía muitos metais, muito ouro, muita prata. E a Espanha não foi diferente. A Espanha quis se jogar nessa corrida por metais. E ela tendo uma terra como a América, o que ela quis lá em prioridade foi justamente explorar os metais. Na Europa, inclusive nessa época, estava uma escassez muito grande de metais. As maiores jazidas, né, da Europa nessa época aí, elas estavam se esgotando. E essas novas terras na América poderiam justamente buscar esses metais que na Europa estavam faltando. Eu até coloquei aqui uma frase que Silvano comentou na sala, aqui no slide. O ouro é maravilha, que um possui tem tudo o que deseja. Com ouro, as almas podem ganhar o paraíso. E quem disse isso? Cristóvão Colombo, que foi justamente o cara que descobriu a América lá em 1492. Reafirmando mais uma vez essa questão do ouro. Era primordial nessa época. O país que tinha ouro era país rico, era país que tinha prestígio. Aqui tem a relação chamada de pacto colonial. Eu esquematizei da mesma forma que o slide do Hector esquematizou. O que seria o pacto colonial? A gente tem a metrópole de um lado e a gente vai ter a colônia do outro. No caso que a gente está estudando aqui, que é a colonização espanhola, a gente tem a Espanha como a metrópole e a gente vai ter a América como a colônia. E como é que se divide essa relação do pacto colonial? A colônia fornecia à Espanha, né, produtos tropicais e metais preciosos. Então, realmente o produto bruto era dado pela colônia à metrópole. E, em troca, a metrópole dava produtos manufaturados. O que são produtos manufaturados? Produtos, né, que passaram pela mão de pessoas, né, que foram, entre aspas, industrializados. E mão de obra escrava. Vendo isso, a gente vê claramente, a gente percebe que só quem saía ganhando com essa relação de pacto colonial era a metrópole, ou seja, era a Espanha. Ora, a gente tem
a colônia fornecendo os produtos tropicais e metais preciosos a um preço baixíssimo, e a gente tem a metrópole vendendo produtos manufaturados e dando a mão de obra escrava para continuar justamente explorando, para continuar explorando esses produtos tropicais e para continuar explorando esses metais preciosos. E esses produtos manufaturados eram vendidos para a colônia num preço muito alto. E é o seguinte, a gente vai estar vendo justamente essa questão dos produtos manufaturados quando a gente estiver vendo a colonização inglesa, né? Que a gente vai estar vendo melhor isso no futuro. Eu quis orientar isso, mas não vou não, para não confundir. Então, só quem ganhava mais com essa relação era a metrópole, era a Espanha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Eu acredito que não. Essa relação aqui. Então, a Espanha, uma vez na Europa, tinha que administrar. Era um pedaço de terra muito grande, né? A América. Eu falei a Espanha uma vez na Europa, né? Mas a Espanha uma vez na América, me confundi. Opa. Então, a Espanha uma vez na América tem que dividir essa terra para melhor administrar. E a melhor maneira que a Espanha achou de resolver isso foi dividindo as terras, né, da América em chamadas capitulações. Era mais ou menos como funcionou as capitanias hereditárias aqui do Brasil. Então, a Espanha dividia essas terras em capitulações que eram dadas a algumas pessoas, e essas pessoas eram chamadas de adelantados. E o que é que os adelantados tinham que fazer? Os adelantados tinham que explorar essa terra, tinham que cultivar essas terras, e também tinham que, em troca, né, ter aquela terra, tinha que pagar tributos à Espanha. Então, esse sistema de capitulações ficou por um período, sendo que ele não deu certo, por culpa da própria Espanha. A Espanha percebeu que estava perdendo dinheiro. Isto porque ela não fiscalizava esses adelantados. E muitas vezes esses adelantados acabavam não pagando tributos à Espanha. Então acabavam ganhando em cima disso. Então a Espanha acabou com o sistema de capitulações, deu fim mesmo, e resolveu começar um novo sistema. Para esse novo sistema, ela criou dois tipos de instituição. A gente tem a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. A Casa de Contratação ia fazer justamente isso, fiscalizar. E também ia fiscalizar o comércio, fiscalizar os vice-reis. A gente já vai saber o que é vice-rei. Mas a função principal dessa Casa de Contratação era justamente isso, era fazer o que a Espanha não tinha feito nas capitulações, que era fiscalizar, ver se os caras estão pagando os tributos, ver como é que está o comércio. Já o Conselho das Índias foi um instituto, né, criado pela Espanha para nomear, principalmente para nomear. Nomear quem? Nomear os vice-reis, que a gente vai estar vendo quem é. Nomear os capitães gerais, que a gente também vai estar vendo. Autoridades militares, judiciais, bispos. Então, o Conselho das Índias, ele fazia justamente isso, nomear. As pessoas queriam colonizar, digamos assim, a América. Já que as capitulações pararam de existir, surgiu um novo sistema. Esse sistema aqui, né, a estrutura política colonial, foi dividida em 4 vice-reinos. Esses 4 vice-reinos eram órgãos instalados nos centros mais envolvidos da América Espanhola para organizar a administração e aplicar a justiça. Era mais ou menos o que as capitulações eram, sendo que dessa vez mais aprimoradas, né? Agora, com a fiscalização, com a Espanha ali de olho, se os caras que vão ser postos para comandar esses vice-reinos estão ou não pagando os tributos, enfim. E quem comandava esses 4 vice-reinos da Espanha, né, na América, eram os vice-reis, e os vice-reis eram nomeados pelo Conselho das Índias. Então, os institutos lá, o Conselho das Índias, a Casa de Contratação, eles começaram a ter um papel. E mais uma coisa, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias não ficavam na América, elas ficavam lá na Europa. Então, elas comandavam de longe o que se fazia aqui na América. E esses vice-reis comandavam realmente na América, estando na América, essas terras. Aí, a estrutura política colonial. A divisão se deu, né, desses vice-reinos a partir do critério econômico dos vice-reinos. A gente tinha um vice-reino da Nova Espanha, que é essa região aqui do México. Eu só achei essa imagenzinha feia, mas dá pra ver. Era o México, que cuidava do ouro e da prata.
A gente tem o vice-reino aqui da Nova Granada, que parte da América Central, Venezuela e Colômbia, cuidava da agricultura. Peru, o vice-reino do Peru, que era o Peru, a Bolívia, parte da Colômbia, mineração de ouro e prata. E o vice-reino do Rio da Prata, que é essa região aqui, que abrange Paraguai, Uruguai e Argentina, e cuidava da pecuária. Então, os vice-reinos, cada um tinha sua função e cada um também era autônomo entre si, sabe? Em cada vice-reino produzia o que eles próprios iriam consumir. Então, eles eram autônomos. Então, além desses vice-reinos, também tinha as capitanias gerais, que estão aqui embaixo: Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. O que eram essas capitanias gerais? Eram certas áreas que eram propícias a serem atacadas, a serem invadidas por outros países, enfim. Então, nessas áreas começaram a existir forças bélicas, né? Muito armamento, muitos militares, que eram áreas para realmente proteger, eram muito propícias, então e tinha um policiamento, né? Um militarismo maior nessas áreas, nessas 4 capitanias gerais. E a gente sabe que esses vice-reinos eram comandados pelos vice-reis. Entretanto, olha o tamanho da área que eles têm que... Cada vice-reino tem que comandar. Eram bem grandes. Então, não tem como uma só pessoa cuidar de tudo isso. E também nas capitanias gerais. As capitanias gerais, né? Por exemplo, a área aqui do Chile. Tudo isso aqui não tem apenas como uma pessoa comandar. Então, foi criados os cabildos. Cabildos eram como se fossem câmaras municipais. Era um poder muito mais local. Então, esses vice-reinos, né, também tinham repartições dentro deles que eram cuidadas por essas pessoas, né, por as pessoas dos cabildos. Era uma administração mais local. A gente tinha lá a Casa de Contratação, né, o Conselho das Índias, os vice-reinos, mas abaixo deles estavam os cabildos, que era uma organização mais local. Exemplo, a presidente, né, cuida do Brasil em geral, mas a nossa prefeita vai cuidar apenas aqui de Patos, mais ou menos o que os cabildos faziam. E esses cabildos eram administrados pelos crioulos, que a gente já vai estar vendo o que é crioulos. Aqui, na Sociedade da América Espanhola, isso aqui eu tirei até do próprio slide que tem lá. Como é que se dividia a Sociedade da América Espanhola? A gente tinha os chapetones, os crioulos e o resto, que é os índios, os negros, africanos e mestiços. Os chapetones eram os espanhóis que vinham lá da Espanha para a América. E esses chapetones eram que ficavam nos cargos de vice-reis, né? Eram pessoas que a nobreza, né, os reis lá da Espanha, indicavam para ser os vice-reis. Então, esses chapetones vinham para a América. Os crioulos eram os descendentes desses espanhóis, os descendentes desses chapetones. Então, a partir do momento que seus pais, eles fossem 2 chapetones, viessem para a América, mas você nascesse na América, você já era um crioulo. Então, o fato de você nascer na América já te coloca em uma classe social diferente. Também reduz os seus direitos políticos. Os crioulos não tinham tanta participação política quanto os chapetones. Os chapetones, por exemplo, poderiam ser os vice-reis, mas os crioulos não. Os crioulos, eles comandavam apenas isso aqui, ó, os cabildos. Era o máximo que eles conseguiam atingir, era comandar esses cabildos. Um crioulo nunca poderia ser vice-rei ou capitão-geral. Certo? Então, ficou bem claro isso, eu acredito. Um crioulo, você nasceu na América. Nasceu na América, você já é considerado um crioulo e você já tem os seus direitos políticos reduzidos. E o resto é os índios, negros, africanos e mestiços, que era a classe trabalhadora. Aqui a gente entra no tópico de exploração colonial, né? Uma vez que a gente tem a colonização, a gente precisa agora explorar. Como é que a gente vai tirar as riquezas dessa terra? E a gente tem 2 tipos, né, de exploração predominantes, que é a mita e a encomenda. A mita, a gente tem 3 tópicos. É uma forma de exploração voltada para a mineração, é um trabalho temporário e um trabalho assalariado. Em ambos os sistemas de exploração foram realizados pelos índios. Então, na mita, o índio, ele trabalhava em troca de um salário, né, em mineradoras, e era um trabalho temporário, ou seja, a gente tinha um sorteio e um grupo de índios ia trabalhar por um período de 1 ano em tal mineradora e recebendo um salário.
e quando eles saíssem, eles iam poder cuidar de outras coisas. E já na encomenda, a gente tem um trabalho voltado para a agropecuária, não mais a mineração. É um trabalho permanente, então, diferentemente da mita, que é um trabalho que dura apenas 1 ano, 2 anos, aqui na encomenda o trabalho é permanente. O índio vai trabalhar pro resto da sua vida, quem sabe, né? É um trabalho não remunerado, ou seja, não se tem um salário, mas assim, o encomendeiro, né, que é o cara que cuida do latifúndio onde esses índios trabalham com a agropecuária, ele vai dar o salário, entre aspas, para esse índio em forma de alimento, né, já que ele está trabalhando com a questão alimentícia, né, com a questão de plantar e colher. E a gente tem outro ponto aqui que é, em troca, os índios eram catequizados. Mas assim, em troca, essa troca não é muito justa, porque os índios, na verdade, não queriam ser catequizados, mas já encomenda, né, os índios que trabalhavam nesses latifúndios, né, plantando, colhendo, eles em troca recebiam também a catequização. É um trabalho não remunerado, permanente, e voltado para a agropecuária. Então, essas são as formas de exploração colonial.